Fala, Doc, beleza? Meu nome é Bárbara e hoje a gente vai começar o nosso módulo de neoplasias com uma aula de conceitos gerais. Para isso, eu dividi essa aula em 3 partes: definições, nomenclatura tumoral e como diferenciar um tumor benigno de um tumor maligno. Para dar uma esquentadinha, bora fazer uma questão da plataforma? Durante a realização de um check-up médico de rotina em um homem de 55 anos, o teste de sangue oculto nas fezes apresentou o resultado positivo. Uma sigmoidoscopia revelou a existência de uma massa de 1,3 cm, circunscrita e pedunculada, localizada na porção superior do reto. Qual dos seguintes termos melhor descreve a lesão? Adenoma, sarcoma, teratoma, condroma ou úlcera? Então, se tu quer saber realizar essa questão, então bora para a aula. Para começar, é importante que a gente saiba diferenciar alguns conceitos. A multiplicação celular é um processo que ocorre em praticamente todas as células do nosso corpo e muito importante para a renovação dos tecidos. Mas para isso é preciso que ele seja altamente controlado. Quando ocorre algum erro nesse processo, a gente tem uma multiplicação celular acima do esperado, formando o que a gente chama de hiperplasia, que é o aumento do número de células. No entanto, a gente tem que diferenciar hiperplasia de hipertrofia, que é o aumento não do número de células, mas do volume dessas células. A hiperplasia ele é um processo regulado, reversível e policlonal, formando uma massa que a gente chama de tumor. Tumor é qualquer massa que a gente tem no nosso corpo de maneira não fisiológica. Por exemplo, um cisto é chamado de tumor. No entanto, quando esse tumor tem características predominantemente sólidas e também é não fisiológico, a gente chama de neoplasia. Essa neoplasia, quando tem características malignas, é chamado de câncer, que é um processo não regulado, irreversível e monoclonal. É irreversível porque mesmo cessado o estímulo que deu origem a essa neoplasia, ele não regride. E monoclonal porque todas as células desse tumor são derivadas de uma única célula-mãe mutada. Então aqui a gente consegue entender que mesmo eles fazendo parte de um mesmo conjunto, eles não são sinônimos. A neoplasia maligna, ou seja, o câncer, é um tipo de neoplasia e neoplasia é um tipo de tumor, mas eles não são a mesma coisa. Toda neoplasia, independente de ela ser benigna ou maligna, ela é formada por 2 partes. O estroma, que é o tecido conjuntivo que faz parte dessa neoplasia, e o parênquima, que é formado por células neoplásicas propriamente ditas. Como esse estroma é formado por tecido conjuntivo e predominantemente pelos vasos sanguíneos, ele dá as características do tumor, ou seja, se ele prolifera mais ou menos, se ele invade mais ou menos. Já o parênquima, como ele é formado pelas células mutadas, pelas células neoplásicas, é ele que dá o nome do tumor, que é o que a gente vai aprender agora. Os tumores benignos têm a regrinha mais fácil, que é só a gente acrescentar o termo oma ao tipo celular de origem. Por exemplo, se a gente tem os condrócitos, o tumor benigno é chamado de condroma. Se é dos ossos, ou seja, dos osteócitos, é chamado de osteoma. No caso do tecido epitelial que produz glândulas, é chamado de adenoma. E se possui estruturas papilomatosas, ou seja, aquelas estruturas semelhantes a dedos, é chamado de papiloma. E assim a gente vai brincando com essa nomenclatura, sempre acrescentando oma ao tipo celular. No entanto, se não tivesse uma exceção, não seria medicina, né? Então aqui a gente tem 2 exceções principais e que a gente tem que lembrar. Primeiro é que células sanguíneas não têm tumor benigno. Sempre que a gente vê, por exemplo, linfoma, que apesar de entrar nessa regra do tipo celular de origem, nesse caso, os linfócitos, mais oma, é um tumor maligno. Isso vale para qualquer tipo celular hematopoético, tá? Seja da série vermelha, da série branca, não existe tumor benigno desse tipo celular. E no caso dos melanócitos, apesar de existir também o termo melanoma, isso é um tumor maligno. O tumor benigno dos melanócitos é chamado de nevo. Já no caso dos tumores malignos, a gente parte de 2 regrinhas. Se o tipo celular de origem é derivado do tecido mesenquimal, a gente vai adicionar no final da palavra o termo sarcoma. Já se ele é derivado do tecido epitelial, a gente vai adicionar o termo carcinoma. E aqui eu volto a relembrar aquelas exceções.
do tecido linfóide, agora sim, a gente tem o linfoma ou a leucemia, que apesar de entrar no termo, na regrinha benigna, são tumores malignos. Dos melanócitos, a gente tem o melanoma, diferenciando do nevo, que é benigno, e também das células germinativas, que é chamado de seminoma, geralmente ou de testículo ou de ovário. No caso do tecido epitelial, em vez de adenoma, que é o termo benigno, a gente vai ter o adenocarcinoma. E do tecido mesenquimal, em vez de condroma e osteoma, a gente vai ter o condrosarcoma e o osteosarcoma. No caso do carcinoma, que é o tumor maligno do tecido epitelial, a gente tem um outro termo que é chamado de carcinoma in situ, que é quando as alterações displásicas dessas células, elas acometem toda a espessura do epitélio, mas ainda não invadiram a membrana basal, ou seja, elas ainda não têm a capacidade de invadir os tecidos adjacentes. Aqui a gente tem bem claro, partindo um pouquinho para a prática, o carcinoma in situ do colo de útero, em que a gente tem as neoplasias intraepiteliais cervicais, que são as NICs, que são as lesões pré-malignas, dividindo em NIC1, NIC2, NIC3, a partir do quanto do epitélio que elas ocupam, essas alterações, e quando ocupa todo o epitélio, mas ainda não invadiu, é chamado de carcinoma in situ. Agora a parte mais importante da nossa aula, que é a diferenciação de tumores benignos e malignos a partir do anátomo patológico. A gente faz essa diferenciação por meio de 4 critérios, que é a diferenciação, a velocidade de crescimento, a capacidade de invasão local e a capacidade de metástase. O primeiro critério, que é a diferenciação. O que é então a diferenciação? É a capacidade que a célula tumoral tem de se parecer com a célula de origem. A gente fala que um tecido ele é bem diferenciado quando as células tumorais são muito parecidas com os tecidos de origem. Às vezes são tão parecidas que até mantêm a capacidade funcional daquele tecido. No caso seria essa primeira imagem aqui. A gente vê que as células são praticamente iguais. Já quando um tecido ele é mal diferenciado, quer dizer que ele é muito diferente do tecido que ele foi originado. E quando ele é tão diferente que chega a ser até uma estrutura anárquica, a gente chama de tumor anaplásico, que é totalmente diferente, tanto o núcleo, quanto o formato, quanto a cor. E essas diferenças a gente chama de pleomorfismo. Partindo agora para o nosso segundo critério, que é a velocidade de crescimento. De forma geral, os tumores benignos eles crescem lentamente e os tumores malignos eles crescem rapidamente. No caso dos tumores benignos, às vezes é tão lento esse crescimento que eles chegam a formar uma cápsula em volta do tumor, favorecendo o plano de clivagem cirúrgico e melhorando o prognóstico do paciente. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é porque é benigno que ele é 100% inocente. Ele pode sim provocar sintomas compressivos. No caso de um meningioma no cérebro, lembrando aquela nossa regra, o final oma, então quer dizer que é um tumor benigno. Apesar de ele ser benigno, ele pode sim comprimir as estruturas cerebrais e causar sintomas no paciente. No caso dos tumores malignos, por eles terem esse crescimento mais rápido, é muito difícil eles formarem cápsula, tendo um plano de clivagem mais mal delimitado. Isso está diretamente ligado com o nosso terceiro critério, que é a capacidade de invasão local. Via de regra, os tumores benignos não têm capacidade de invadir os tecidos adjacentes e os tumores malignos têm. No caso, isso não é chamado de metástase, sim uma disseminação por contiguidade, ou seja, um mesmo tumor, ele vai para os tecidos que não é a célula de origem. No caso do carcinoma de colo de útero, por exemplo, ele nasce no colo de útero, mas ele vai para o útero, não é um tumor secundário, e sim um mesmo tumor que cresceu. Essa capacidade de invadir ou não os tecidos adjacentes forma ou não bordos bem definidos e bordos irregulares. Aqui no caso dessa foto, a gente tem um tumor maligno de pele, ou seja, um melanoma, e dá para ver que eles têm os bordos bem mal delimitados. Como esses bordos são mal delimitados, quando a gente tem uma cirurgia, a gente tem que ter o que a gente chama de margem de segurança, ou seja, retirar uma parte do tecido normal circunjacente para que a gente tenha maior segurança e retire o maior tumor maligno de forma macroscópica, né? Isso também é levado para a patologia e para a congelação, para que eles falem se foi ou não tirada essa margem de segurança ou se a margem está comprometida e tem que tirar ainda mais tumor.
Então, a nossa quarta característica, que é a capacidade de metástase, que é a regra mais preto no branco, vamos dizer assim. Tumor maligno tem a capacidade de metastasizar e tumor benigno não. E isso não tem exceção nenhuma. Mas o que é a metástase? É quando a gente tem uma disseminação à distância. Por exemplo, a gente tem um tumor primário de mama e a gente tem um tumor secundário nos ossos. Não é uma disseminação por contiguidade, que nem no nosso outro critério, que a gente tem uma capacidade de invasão local. A metástase pode ocorrer por 3 vias diferentes: a disseminação hematogênica, ou seja, pelos vasos sanguíneos, a disseminação linfática, pelos vasos linfáticos, ou uma disseminação transcelômica, que a gente vai entender logo mais. No caso da disseminação hematogênica, a gente tem que entender que as veias são bem mais acometidas que as artérias. E por que isso? É só a gente ver a estrutura histológica de cada um desses vasos, né? A artéria tem a parede muito mais espessa que a veia, ou seja, ela é muito mais difícil de ser penetrada pelas células tumorais. E partindo desse conceito, a gente entende por que os principais sítios de metástase são o fígado e o pulmão. Por quê? Porque a gente tem 2 sistemas principais de drenagem venosa, que é o sistema de drenagem pela veia porta e o sistema de drenagem pela veia cava. Ou seja, tudo que é drenado pela veia porta vai passar pelo fígado e tudo que é drenado pela veia cava vai passar para o pulmão. Ou seja, passando por lá tem a chance dessas células tumorais ficarem e formarem um tumor secundário. No caso da disseminação hematogênica, ela ocorre principalmente pelos sarcomas, ou seja, os tumores malignos do tecido mesenquimal. Já a disseminação linfática ocorre principalmente pelos carcinomas, que é do tecido epitelial. Para a gente lembrar essa regrinha, a gente tem um macete. O sarcoma, como eu falei agora, é derivado do tecido mesenquimal e o sangue, para lembrar da via de disseminação hematogênica, também deriva do tecido mesenquimal. A nossa segunda via de disseminação, então, é a via de disseminação linfática. E na prática, a gente tem 2 casos bem emblemáticos para lembrar dela. O primeiro é a biópsia do linfonodo sentinela. No caso do carcinoma de mama, se injeta antes da cirurgia um corante, principalmente o azul de metileno, no tumor primário e se espera um tempo. Quando a cirurgia está ocorrendo e vai fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, o primeiro linfonodo que drena esse tumor vai estar corado. Então, se retira esse linfonodo, leva para a patologia, é feito o congelamento e a análise anatomopatológica, e o patologista vê se esse linfonodo está ou não comprometido. Se esse linfonodo está comprometido, é considerado que foi feito metástase via linfonodal, e daí se faz o que a gente chama de esvaziamento axilar, no caso do câncer de mama, né? E o segundo caso é o nódulo de Virchow, que é um achado semiológico bem importante, que é um sinal de neoplasia intraabdominal. É, no caso, um linfonodo aumentado palpável na fossa supraclavicular, que inicialmente foi relacionado ao câncer gástrico, mas hoje se sabe que pode ser envolvido em várias neoplasias intraabdominais de modo geral. E a terceira via de disseminação, que é a via de disseminação transcelômica, que é quando o tumor acaba entrando numa cavidade aberta no nosso corpo, sendo o principal o peritônio. É bem comum no câncer de ovário e é uma forma bem grave. E outro achado semiológico bem importante é o nódulo irmão Maria José, que é indicativo de carcinomatose peritoneal, que é o termo que a gente usa quando as células tumorais invadiram o líquido peritoneal. É feita essa pesquisa, além do achado semiológico, por meio da paracentese, em que se faz a pesquisa por células cancerígenas. Então, voltando para a nossa questão inicial, vou ler mais uma vez. Durante a realização de um check-up médico de rotina em um homem de 55 anos, o teste de sangue oculto nas fezes apresentou resultado positivo. Uma sigmoidoscopia revelou a existência de uma massa de 1,3 cm, circunscrita e pedunculada, localizada na porção superior do reto. Qual dos seguintes termos melhor descreve a lesão? Então, essa lesão está falando de nomenclatura tumoral, né? Explicando aqui um pouco melhor o enunciado, o teste de sangue oculto nas fezes é feito como um rastreio inicial para câncer coloretal. No caso do Brasil, a gente primeiro faz esse teste de sangue oculto para depois indicar a colonoscopia, que apesar de ser o padrão ouro para esse rastreio, o SUS não cobre para todo mundo. Então, vamos lá.
Letra A, adenoma. Terminou em oma, por via de regra, é um tumor benigno. Adenoma é tecido epitelial proveniente de glândulas. Sarcoma, que é o termo de tumor maligno para tecido mesenquimal. Teratoma é um termo à parte também, que significa um tumor da célula que possui mais de uma camada germinativa, que é aquele tumor que pode ter dente, músculo, cabelo. Condroma é também um tumor benigno, proveniente dos condrócitos. E o último, úlcera. No caso da sigmoidoscopia, tu vê a parede do colo sigmoide, né? Então, a nossa resposta é a letra A. A massa descrita possui características benignas, sendo um tipo comumente encontrado em sigmoidoscopias, ou seja, é um tumor benigno do tecido epitelial proveniente das células glandulares. Para fixar bem o conteúdo, então vamos fazer uns flashcards. Começando, qual o nome do tumor maligno com origem nos melanócitos? Essa é a primeira exceção que eu comentei, que para tumor benigno a gente pega o tipo celular de origem e adiciona oma, mas no caso dos melanócitos, melanoma é o nome do tumor maligno. E falando de tumor benigno dos melanócitos, é chamado de nevo. Segunda questão. Qual o nome do tumor benigno de linfócitos? Essa é a segunda seção que eu comentei e eu estou frisando bastante porque é muito importante a gente lembrar. Não existe tumor benigno do tecido hematopoético, seja série vermelha, seja série branca. Então, se tratando de tecido hematopoético, mesmo fazendo parte da regra do tumor benigno, não existe, é sempre maligno. Linfoma é maligno, leucemia é maligno, então bem importante para a gente lembrar. Resuminho da aula, que tem todas as informações principais e via de regra, né, sem as exceções. Neoplasias malignas terminam em oma e neoplasias malignas a gente adiciona sarcoma quando a gente fala de tecido mesenquimal e carcinoma quando falamos de tecido epitelial. Neoplasias benignas são bem diferenciadas, ou seja, bem parecidas com as células de origem, e neoplasias malignas são indiferenciadas ou anaplásicas quando tem aquela morfologia totalmente anárquica. Neoplasias benignas crescem lentamente e têm a probabilidade de formarem uma cápsula, por isso, e neoplasias malignas têm um rápido crescimento e, consequentemente, suas bordas são irregulares. No caso das neoplasias benignas, pela cápsula, as bordas são bem delimitadas. E essa aqui que não tem exceção nenhuma, neoplasia benigna não gera metástase e neoplasia maligna tem a capacidade de gerar metástase. O sarcoma pela via hematogênica, lembrar daquele nosso macete, e carcinoma pela via nodal, ou seja, pela via linfática. Essas são as referências da aula. Muito obrigada!